Caros amigos, bom dia. Como já sabem, eu não posso estar presente neste fórum, como tanto gostava, em virtude de ter sido convocado pelo Papa Francisco para o Consistório dos Cardeais. Todavia, tenho umas palavras a dizer-vos que servem de introdução aos vossos trabalhos. Os adolescentes e jovens de hoje escapam com muita facilidade aos tradicionais cânones educativos da família, da escola e da catequese. Não é difícil encontrar pais, educadores e catequistas perturbados pelos seus desafios sem saber o que e como responder. E todavia é uma fase decisiva em que florescem as possibilidades de crescimento humano e na fé. Sob o impulso das mudanças tumultuosas do corpo, da mente e da consciência, adolescentes e jovens sentem-se confrontados com as grandes interrogações da vida: quem sou eu, que quero ser, como devo proceder, num contexto em que a norma social parece que desapareceu, em que se multiplicam as persuasões de fora, como, por exemplo, as marcas de vestuário e calçado, os tipos de música e de linguagem, estética e performance do corpo, e em que se martela constantemente o imperativo da autonomia do indivíduo. Reconhecer o que é bem, aprender a optar, viver em relação, são porventura os maiores desafios educativos. Hoje os jovens são, de facto, digitais e fruidores da vida. O espaço digital e a questão afetiva ou sexual parecem as características mais intrigantes das novas gerações. Os nativos digitais vivem o espaço digital como obrigatório e assumem os seus imperativos: o imediato, já agora, o ilimitado, tudo, e o contínuo, sempre. Já agora, tudo e sempre são os três pilares do digital. O estar sempre conectado tornou-se um espaço de personalidade. Alguns estudiosos do fenómeno juvenil identificam assim determinados pontos que caracterizam os adolescentes e jovens em mudança, como, por exemplo, não são mais psicologicamente formatados pela sociedade para integrar a autoridade tipo paterno, não são mais psicologicamente formatados pela sociedade para integrar os modos de aprendizagem fundados na submissão ao saber do mestre, só aprendem o respeito a partir do respeito que lhes é dado, aprendem dos adultos a partir do que lhes veem fazer e não do que lhes mandam fazer, conversações, entre aspas, negociações em clima de respeito mútuo tornam-se os instrumentos de desenvolvimento dos jovens para não criar ou aprofundar a fratura geracional. Em relação à afetividade e à sexualidade, o desafio que eles enfrentam é o de reconhecer o estatuto do corpo, a unidade da pessoa e o sentido dos gestos e dos atos. Trata-se de um horizonte antropológico para o qual as listas de normas lhes resultam incompreensíveis. A identidade do género torna-se fluida e, para além das infindas discussões da teoria do género, ela condiciona a vida afetiva e sexual dos adolescentes e jovens, levados sobretudo pelos modelos propostos pela cultura mediática. Os modelos de conformidade são, por um lado, os da publicidade e, por outro, os da pornografia, que é a principal fonte de informação e de deformação em matéria sexual para os adolescentes. A sexualidade tende a tornar-se o jogo dos possíveis, a satisfação dos desejos múltiplos e flutuantes, objeto de consumo do género usa e deita fora. Daqui surge a necessidade de uma tomada de consciência da própria unidade da pessoa e também do amor como dom de si, livre e responsável. O controle dos gestos não deve ser considerado uma castração, embora alcançado através de provações e de erros. A virtude da castidade deve ser vista como o guardião do amor verdadeiro, fiel e duradouro. Abre-se assim uma nova confidência com o adulto, chamado a acompanhar com respeito
e a não forçar as etapas até à descoberta da interioridade que habita o corpo, um ser corpóreo espiritual, ao silêncio meditativo que alimenta a pessoa, à capacidade de estar consigo mesmo, de doação aos outros. Depois vem também uma outra característica, que é a afirmação do eu, e com repercussão na relação com a fé e a vocação. Nesta fase da vida, o jovem aprende a pensar por si, agir por vontade própria, a afirmar o seu eu diante dos outros. Por isso, parece-nos que o percurso de estilo catecumenal, experiencial, vivencial, seja o mais adaptado para acompanhar a formação da fé nos jovens. É um percurso capaz de transformar um simpatizante de Cristo ou da Igreja numa pessoa em condições de dizer: eu creio. Assim, os pequenos gestos de emancipação próprios dos jovens podem colocar-se dentro do processo de preparação do crisma e no próprio rito do crisma. É um caminho a fazer em grupo e dentro das relações que se estabelecem com os líderes de facto e com aqueles propostos pelos adultos. Aos líderes compete, em particular, a delicada tarefa do acompanhamento, naturalmente. E isso implica a paciência do crescimento, o ritmo das etapas, a dimensão relacional e social. Acompanhar um adolescente e um jovem no caminho da fé significa esforçar-se por criar condições de um encontro com Jesus Cristo vivo. É a proposta de partir para seguir Jesus num caminho que lhe seja próprio e pessoal. Trata-se de ajudá-lo a escutar o apelo de Cristo dentro da sua vida, a descobrir a vocação que lhe é própria e a responder. As pequenas decisões ao seu alcance têm o efeito de estruturar e de relançar energias para dar passos ulteriores. É caminhando que se aprende a caminhar, permitindo intuir o fio condutor do espírito que atravessa cada uma das decisões. O apelo vocacional está em função da construção da identidade pessoal e do crescimento na fé. O conjunto da comunidade cristã e cada educador são chamados a viver a relação educativa sob a orientação de 3 atitudes fundamentais, a saber: eu creio em ti, eu espero contigo, eu amo tal jeito com que Cristo te ama. Mesmo sabendo que serão cada vez menos os jovens que vêm à igreja e que será necessário ir ao seu encontro nos lugares que eles frequentam. Querer ensiná-los do alto da cátedra ou do poder já não funciona mais. Os jovens querem ser atores das suas descobertas, aprendem melhor se são interativos com quanto lhe propomos, entrar nos seus modos de funcionamento, utilizar os seus instrumentos digitais, só pode ajudar-nos a entrar numa dinâmica nova do anúncio com os instrumentos do nosso tempo e que eles compreendem muito bem. Por exemplo, o Papa Francisco chama-nos a atenção exatamente para isso na exortação apostólica Cristo vive, dizendo os jovens fazem-nos ver a necessidade de assumir novos estilos e estratégias. Por exemplo, enquanto os adultos procuram ter tudo programado, com reuniões periódicas e horários fixos, hoje a maioria dos jovens sente-se pouco atraída por estes esquemas pastorais. Na pastoral juvenil, diz o Papa, precisa de adquirir outra flexibilidade, convidando os jovens para acontecimentos e eventos que de vez em quando lhes proporcionem um espaço onde não só recebem a formação, mas lhes permitam também compartilhar a vida, festejar, cantar,
escutar testemunhos concretos e experimentar o encontro com o Deus vivo. E neste sentido, continua o Papa Francisco, seria altamente desejável recolher ainda mais as boas práticas, metodologias, linguagens, motivações que se revelaram realmente atraentes para aproximar os jovens de Cristo e da Igreja. Não importa a cor delas, se são conservadores ou progressistas, o importante é recolher tudo aquilo que dê bons resultados e que seja eficaz para comunicar a alegria do Evangelho. Há duas grandes linhas que o Papa nos aconselha a ter presentes e que eu assinalo também brevemente. Uma é a busca, a convocação, a chamada que atrai a novos jovens para a experiência do Senhor. A outra é o crescimento, o desenvolvimento de um percurso de maturação para quantos já fizeram essa experiência. Qualquer projeto formativo, qualquer percurso de crescimento para os jovens, diz o Papa Francisco, é importante que estejam centrados em dois eixos principais. Um é o aprofundamento do carisma, é a experiência fundante do encontro com Deus através de Cristo, morto e ressuscitado. O outro é o crescimento no amor fraterno, na vida comunitária e no serviço. Espero que, com estas palavras, vos ajude a entrar dentro da temática do fórum, desejando que seja profícuo e muito frutuoso. Muito obrigado pela vossa atenção.